Qual é o real valor das suas opiniões? Filosofando, podcast com o professor Sidney. Olá a todos, estamos começando mais um Filosofando, podcast de reflexões e discussões filosóficas e educacionais. Eu sou o Sidney Júnior e esse é o nosso 10º programa. E sempre lembrando que você pode nos acompanhar em diversas plataformas como Deezer, Spotify, Anchor, Google Podcast e o nosso canal no YouTube. Além disso, você pode acompanhar nosso perfil no Instagram e no Facebook e acompanhar as dicas de livros que geralmente aparecem por aqui. Basta você procurar por Filosofando Podcast tudo junto e acompanhar as nossas atualizações. No programa de hoje nós vamos explorar um assunto que mais ou menos foi esboçado no último programa. Qual é o real valor das nossas opiniões? Num mundo em que atualmente toda e qualquer pessoa pode emitir opiniões sobre toda e qualquer coisa, né? Tendo a possibilidade de alcançar um público absolutamente inimaginável para um escritor, por exemplo, do passado, tentar entender qual é o real valor das opiniões hoje em dia é praticamente um exercício de sanidade mental. No último programa, nós tratamos precisamente sobre esse assunto, porém, sob uma perspectiva mais pessoal. Naquela ocasião, nós perguntamos se as pessoas tinham a consciência das origens e influências das suas próprias ideias, ou seja, se as pessoas são capazes de reconstituir e ter a consciência das influências que moldaram e moldam, de certa maneira, as suas próprias opiniões e convicções mais íntimas. Agora, nós vamos dar um segundo passo e buscar entender a importância que existe em saber as origens históricas das nossas ideias, e não apenas as origens na nossa biografia. Ou seja, quanto do conhecimento humano já alcançado pela humanidade consta nas suas opiniões. Você realmente sabe do que está falando ao dar as suas opiniões? Você sabe de onde vieram essas ideias? Você tem conhecimento de quem já pensou sobre esse assunto no qual você está opinando agora? Anteriormente, nós já havíamos mencionado a necessidade que muitas pessoas têm em dar opiniões, mesmo não tendo prestado atenção suficiente ao assunto ou mesmo desconhecendo por completo o assunto. Veja só, esse é um traço muito comum nos dias de hoje. Faça você mesmo a experiência de listar 10 assuntos polêmicos da atualidade, que envolvam uma tomada de posição ou uma decisão, e pergunte a 10 pessoas o que elas pensam a respeito. Possivelmente o número de pessoas que irão se abster de responder por se sentirem pouco capacitadas nos assuntos que elas desconhecem será bem pequeno. Isso não é uma simples hipótese, né? O dia a dia da nossa cultura e da própria internet nos mostra claramente isso. Muitas e muitas pessoas opinando sobre assuntos sérios dos quais elas realmente não têm lá muito conhecimento, mas apenas uma impressão momentânea de como ela acha que as coisas são ou deveriam ser. E mais, muitas polêmicas surgem disso, nesse nível de opinião. É claro que isso não significa que essas pessoas não tenham o direito de expressar as suas opiniões, não é isso. Mas a questão aqui não é a liberdade de expressão, que, diga-se de passagem, é um direito que sempre deve ser preservado. A questão aqui é sobre a responsabilidade e o grau de comprometimento das nossas opiniões. Ou seja, diante de tantas e tantas e tantas opiniões e falatórios, qual é o valor disso tudo? No que eu devo realmente prestar a minha atenção? Quanto de esforço e estudo você admite para formar uma opinião própria sobre algo? Notícias são suficientes para você constituir uma opinião própria sobre algo? Acompanhar as redes sociais de pessoas que você confie é o suficiente? Acompanhar as opiniões de amigos ou do seu círculo de convivência é o suficiente? Você considera a leitura de livros sobre o assunto algo necessário para formar a sua opinião? Você por acaso admitiria fazer, por exemplo, um curso sobre um assunto em que você está tratando
sobre aquele assunto, sobre aquela temática para formar a sua opinião? Ou bastariam as suas impressões e convicções atuais para você julgar o assunto que está acontecendo? Quanto tempo e dedicação você admitiria para formar a sua própria opinião sobre um assunto e abster-se de emiti-la até que você se sinta capaz? O grande filósofo Aristóteles sempre começava os seus estudos considerando tudo o que já havia sido dito até aquele momento sobre o assunto que ele iria tratar, fosse política, metafísica, ética, teatro, lógica, retórica, para só depois ele avaliar o assunto e se posicionar e aprofundar. Essa atitude acabou se cristalizando dentro da história da filosofia, de modo que passou a constituir uma das próprias técnicas de pensamento filosófico, e também se tornou o próprio procedimento responsável para todo indivíduo que deseje entrar em uma discussão séria, ou seja, ter a noção do que já foi dito a respeito antes de você chegar, né? Ou seja, para que você não chova no molhado. Em qualquer grande área do conhecimento humano, existem certas obras que se tornaram pontos de referência daqueles assuntos. Praticamente todas as áreas do conhecimento têm isso. Obras que estabeleceram certas noções, certos padrões, procedimentos, ensinamentos que foram formando, com o tempo, algo como que certos níveis daquela área de conhecimento que os indivíduos que vão entrar a estudar esse assunto, ainda que eles não concordem, eles não têm mais o direito de ignorar, mas eles têm o dever de conhecer. Trata-se daquilo que o professor Olavo chamava de os patamares do conhecimento humano. Todo indivíduo que se proponha a estudar uma determinada área do conhecimento terá o dever de absorver esses patamares já alcançados, ou seja, aquilo que já foi descoberto, explicado ou esclarecido. No mínimo, eles devem ser conhecidos. Em todas as áreas do conhecimento, a gente encontra esses patamares. Por exemplo, se alguém se meter a discutir seriamente, por exemplo, sobre teatro, espera-se, no mínimo, que esse indivíduo já tenha ouvido falar ou tenha lido algo sobre tragédia grega, ou que pelo menos saiba sobre William Shakespeare. Ou se alguém se propõe a debater, por exemplo, sobre evolucionismo, espera-se, no mínimo, que a pessoa tenha lido alguma coisa das teorias de Charles Darwin. Ou se alguém se propõe a debater sobre a história da música, por exemplo, espera-se, no mínimo, que ela tenha ouvido alguma coisa de Mozart ou Beethoven. Ainda que ela não goste, que ela não concorde, se ela quiser entrar em um debate sério sobre a história da música clássica, não poderá ignorar esses patamares. O mesmo ocorre em literatura ou filosofia. Se alguém se propor a debater sobre o bom uso da língua portuguesa em literatura, por exemplo, espera-se, no mínimo, que a pessoa tenha lido alguma coisa de Machado de Assis ou de Camões. Se não fez, deveria ter feito, ainda que não goste, ainda que não concorde, mas são patamares que não podem ser ignorados por alguém que se pretenda a estudar ou debater a sério a língua portuguesa. Ou então, alguém que adentre o mundo da filosofia, se o indivíduo se propõe a entrar nessas grandes conversas filosóficas, necessariamente ele não poderá fugir da leitura de alguns filósofos, como por exemplo Platão, Aristóteles, Descartes, Kant. O indivíduo pode vir a não concordar com eles, pode chegar ao ponto de demonstrar que aqueles indivíduos, aqueles filósofos estavam errados, mas ele não poderá ignorá-los. Todos esses grandes pontos de referência, os chamados patamares, evidentemente, não são os limites do assunto, mas pontos que podemos superar, ir além, mas de modo algum ignorá-los. Isso significa que o compromisso em buscar a verdade e o compreender as coisas com maior clareza exige que nós escutemos aqueles que já percorreram o caminho que nós vamos começar a trilhar. Veja, o quanto das opiniões ao nosso redor levam isso em consideração. O quanto das suas opiniões levam isso em consideração. Quanto das suas opiniões carregam a consciência e a responsabilidade de saber o que as outras pessoas já alcançaram ou já se aprofundaram no assunto que você está tratando agora. O quanto dessa consciência, dessa responsabilidade você percebe nos opinadores ao nosso redor. Foi pensando nesses patamares do conhecimento humano que o educador americano Mortimer Adler procurou reformar a educação americana mais ou menos durante o século XX, especialmente nos anos 40, 50.
Para o Mortimer Adler, esses patamares eram definidos nos chamados livros clássicos, os grandes clássicos da humanidade, ou seja, as obras que alcançaram um grau de importância que passaram a estabelecer um nível ou um ponto de referência no desenvolvimento da nossa civilização. E uma educação que fosse baseada no estudo e na absorção destes clássicos certamente elevaria e expandiria o horizonte de consciência dos indivíduos, de modo que, quando o indivíduo fosse debater algum determinado assunto, no mínimo, ele teria consciência das origens e do desenvolvimento daquele que agora estaria debatendo. O que, evidentemente, faria com que a opinião das pessoas não fosse apenas uma impressão momentânea ou passageira ali naquela situação, mas uma opinião consciente e situada no tempo, de modo que a pessoa realmente soubesse do que estava falando. Ocorre que nem todo mundo tem a vocação para o estudo, e muitas pessoas simplesmente não gostam de ler, não se esforçam para isso ou não têm o hábito. E, na verdade, entender o que acontece ao nosso redor também não é necessariamente uma obrigação para as pessoas. Há muitas pessoas que simplesmente não querem se esforçar para isso. A impressão momentânea e algumas notícias diárias nos jornais circulantes já são o suficiente. Mas então, como esperar uma opinião séria ou um pensamento crítico vindo daí? Qual seria o valor de uma opinião que desconhece o desenvolvimento daquilo que ela está falando até aquele momento? Qual seria o valor real da opinião de alguém que acha que o mundo começou quando ela própria nasceu? Veja, uma tendência muito comum na pedagogia escolar e na educação nos dias de hoje, na educação contemporânea, especialmente desde os anos 70 para cá, é a ideia de que os professores ou a educação em geral têm que despertar a tal da consciência crítica sobre a sociedade. Você por acaso conhece alguém que não tenha uma visão crítica da sociedade? Você conhece alguém que não tenha nenhuma crítica ou ideia de como as coisas deveriam ser na sociedade? Normalmente, são raras as pessoas que não tenham alguma opinião sobre isso. Pois bem, o que seria na realidade um pensamento crítico? O dicionário vai nos dizer que trata-se de um julgamento, de uma avaliação, uma reflexão diante de um fato, uma experiência ou uma situação qualquer. Ocorre que julgar ou avaliar sempre envolve um critério, um ponto de referência ao qual você vai comparar. Por exemplo, quando alguém afirma que a educação brasileira nunca esteve tão ruim, isso se dá com relação ao quê? Qual é o ponto de referência para delimitar que a educação brasileira está ruim ou está em crise? É em relação aos outros países no mesmo período? É em relação à nossa própria história? É com relação à opinião de várias pessoas ao nosso redor? Ou, por exemplo, o equívoco tão comum em chamar toda a Idade Média de Idade das Trevas, algo muito comum que a gente encontra entre historiadores, professores, na escola. Se o indivíduo que assim julgar tiver como critério apenas a época em que ele está vivendo, as opiniões correntes que ele ouve, a mídia, a produção cultural de massa, e não se interessar em aprofundar ou estudar alguma coisa a sério sobre esse assunto que ele está julgando e dando a sua opinião, isso significa que o critério que ele está usando é muito pequeno e pouco abrangente, porque ele não consegue enxergar a sua época e a Idade Média de um ponto de vista superior, que abrange a sua época e a Idade Média. Pelo contrário, ele acaba julgando as outras épocas em função da sua. E o risco de errar e não compreender o passado será muito grande. Ou, por exemplo, alguém que afirme e dê a sua opinião decretando que república é melhor que monarquia, mas nunca tenha vivido em uma monarquia ou nunca tenha estudado seriamente o que é, como funciona, como se desenvolveu historicamente, quais são os bons exemplos, quais são os maus exemplos, de onde monarquia surgiu. A questão é, de onde este indivíduo está tirando o seu critério de julgamento? Da república em que ele sempre viveu? Então, muito provavelmente, ele não está pensando criticamente, mas defendendo o ponto em que ele se encontra, sem perceber que este é o horizonte de consciência seu. Ou seja, esse indivíduo não alcançou um ponto superior no qual ele possa julgar e avaliar as coisas criticamente, avaliando repúblicas e monarquias. Criticar uma situação sendo um componente dela, sem sair do mesmo nível, não é crítica, é queixa. Tudo isso significa dizer que um pensamento crítico pressupõe que o indivíduo tenha absorvido muito do assunto que ele trata.
de modo que ele se coloque em uma situação superior, elevada, para julgar a situação que ele se encontra. No filme Náufrago, com o famoso Tom Hanks, né? Onde tem o seu grande amigo Wilson, que é aquela bola, acho que de vôlei, né? Há uma cena em que o personagem se encontra na ilha deserta e em que ele deseja saber quais são os limites dessa ilha em que ele se encontra e que ele não acha mais nada a não ser ali areia, água e algumas árvores, né? Como ele percebe que não é suficiente ficar andando de ponta a ponta da ilha, ele resolve subir no ponto mais alto da ilha, onde ele pudesse ver não apenas aonde ele se encontrava, mas o resto. Quer dizer, o indivíduo precisa de uma medida de julgamento mais ampla, um padrão de referência com o qual ele vai julgar a situação atual em função desse padrão, e não em função da situação em que ele se encontra, como se ele estivesse julgando todo o contorno da ilha a partir de um ponto da praia. Bom, e onde encontrar esse padrão de referência que amplia o nosso horizonte de consciência? Bom, uma das maneiras é aquilo que Mortimer Adler chamava de obras clássicas, ou seja, nos patamares do conhecimento humano. Conquistar e absorver esses patamares é a condição necessária para ampliarmos a nossa inteligência, para ampliarmos o nosso horizonte de consciência. Considerando tudo isso aqui que a gente está falando, a gente pode dizer que uma verdadeira educação é aquela que amplia enormemente o horizonte de consciência através da compreensão de como as coisas chegaram a ser o que são. E por causa desse desenvolvimento histórico é possível julgar o presente, em função da experiência humana passada, já alcançada, registrada, absorvida. É somente nessa dimensão que pensamento crítico faz algum sentido e é possível, sob a consciência de uma medida mais superior que a situação presente. Agora, quanto das opiniões ao nosso redor carregam essas preocupações e essas responsabilidades? Quanto das opiniões que nós escutamos carrega esse grau de seriedade antes de serem emitidas? Quanto das suas próprias opiniões já carregaram a responsabilidade de ter absorvido o que era essencial e básico sobre o assunto que você tratava? Quanto das opiniões nunca consideram isso? Se nós pudéssemos pensar em algum valor das opiniões, ele certamente estará aí, na intensidade da aquisição dos patamares do conhecimento. Ou seja, sua opinião terá mais valor se você realmente souber do que está falando, de onde veio e como se encontra o assunto no qual você se meteu a falar. Por hoje era isso. Vamos agora para o nosso momento coruja. Momento Coruja. O Momento Coruja de hoje traz um trecho do livro O Trabalho Intelectual e a Vontade, de Jules Payot, educador e pedagogo francês que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX. Nesse trecho, o Jules Payot está se referindo à necessidade de aprofundar os estudos de modo disciplinado e obediente sobre o que os grandes mestres já falaram, para que um dia nós possamos alcançar um nível de maturidade intelectual. E o trecho diz assim: só é possível tornar-se um mestre depois de ter sido um aluno obediente. E o pensamento humano é tão enfermo que não há pressa em deixar a tutela de um grande espírito. Se você o ler como se deve, compreendendo, isto é, confrontando com a sua própria existência com o pensamento exposto, pouco a pouco tomará consciência de si e pensará por si. Somos todos como a criança que a mãe sustenta por meses antes que ela ouse dar os primeiros passos. Pouco a pouco a mãe se afasta e a chama, pronta a apoiá-la se cair. Nosso orgulho tem dificuldade em concordar que o espírito necessita de uma tutela maternal. Entretanto, rapidamente se percebe que os vaidosos, aqueles que quiseram caminhar sozinhos muito cedo, têm o espírito vergado, como as pernas das crianças que começaram a caminhar cedo demais.